Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começou mais um FIB 360 aqui no canal 14 da NET. Olha, tava morrendo de saudade de vocês. Esse nosso encontro de todas as terças aqui na semana da TV FIB. Gente, vocês não sabem como isso me faz bem, viu? Hoje o programa tá, recheadão. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que não pode ser um tabu, que é a prevenção do câncer da próstata. Estamos ainda no mês de novembro, então ainda é muito importante a gente falar sobre toda a prevenção, de tudo, todos os tratamentos possíveis com os nossos professores aqui da FIB, e também com um mega convidado que eu fiquei muito feliz, Sérgio Purini, que vai relatar aí como foi o seu enfrentamento contra o câncer, né? Também no programa tem as delícias da Dicas da Lu, da Doce de Leite, e também uma entrevista com um colega meu, Alexandre Azan, que da TV Tem, vai estar aqui no palco, mas a FIB tem um recadinho muito especial para você. Solta o recado da FIB, Henrique. Vestibular FIB. Inscreva-se. fibbauru.br. FIB na sua vibe. E estamos de volta aqui com o FIB 360 e hoje para falar sobre o tema, como eu falei lá no início, sobre o Novembro Azul, essa campanha que, olha, tem realmente movido muita conscientização e a gente fica muito feliz que mais uma vez os professores da FIB, aplausos para os professores aqui da FIB e um convidado que você da TV está mais do que acostumado a vê-lo, Sérgio Purini, obrigado pela vinda. Eu é que agradeço. Professor Esté, mais uma vez. De novo, tô ficando craque já aqui na TV FIB. E pela primeira vez, professor Rodrigo, obrigado pela vinda também. Olá, Thiago, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz aqui de dividir esse espaço com todos vocês. Fica calmo, viu, professor? Porque aqui a gente da TV FIB é uma mãe, né professor Esté? Aqui a gente Sim. tem essa missão de levar informação para o telespectador. E, professor, eu já vou começar com você, porque eu vejo que esses meses, né, de campanha tem ajudado muito a conscientização, principalmente do homem, que já não é não é do hábito masculino ir ao médico, né, fazer exames. E o que você sente sobre essas campanhas? Sim, Thiago, é bem importante assim a gente vir aqui na televisão conversar dessa forma descontraída que a gente faz, né, com uma linguagem acessível para a gente conseguir, a cada ano que passa, né, ao passo que a campanha vai avançando, conscientizar a população masculina, né, de procurar um acompanhamento médico, um acompanhamento de saúde, de forma a tentar fazer uma promoção de saúde de uma maneira mais eficiente, de incluir isso na agenda masculina, que ainda é um tabu, a gente encontra essa dificuldade. Essa dificuldade é muito Sim. latente. Professor, explica um pouco mais para o pessoal que está aqui em casa, o que se trata, o que é o câncer de próstata? Vou até ficar um pouquinho mais aqui de lado para o senhor, porque parece que eu estou de costas, né? Que é isso? Claro. Então, Thiago, o câncer, de uma certa forma, é a proliferação de células que são proliferações desordenadas. Especificamente no câncer, essa massa de células ela vai alterar o funcionamento do órgão e, se não detectado de forma precoce, não tratado de forma adequada, ele pode até mesmo vir a óbito ou, né, dar metástase em outros órgãos. Então, a definição de câncer seria assim, essa crescimento desordenado de células, né? E dependendo do órgão que acometer, vai se denominar, né, câncer de próstata, mama e assim por diante. Você como biomédico, professor, assim, tem essa questão, né, do exame do toque, né? Ele é realmente um tabu. Sim. Né? E por que é necessário o exame? Bom, o exame de toque, ele vai verificar o tamanho da próstata, né? E com isso, o médico já vai, se detectar alguma alteração no tamanho, ele já pode pedir exames complementares que vão diagnosticar se é realmente um câncer, se é um aumento benigno da próstata. Então, é o início do exame, né, para detectar de forma mais precoce possível o câncer de próstata. O pessoal que está em casa, ele acabou de ver um gráfico que a gente fez, né, que é um exame simples, não é tão invasivo como a gente imagina, né, professor? Não, é um exame mais simples, né, e que rápido. Então, feito uma vez por ano não vai ter maiores problemas e pode salvar a vida da pessoa, né? Isso aí. E você como pesquisador, queria saber já de cara, assim, o que é genética, aqui os seus estudos, porque o professor é
geneticistas, falei Isso, certo? Falou, Falei. isso mesmo. E o que vocês vêm encontrando nas pesquisas, né, para resolver essa questão, né, do câncer? Bom, com relação ao câncer, né, a gente tem que entender algumas condições. Todos os cânceres, eles têm um componente genético porque é uma alteração em alguns genes específicos. Mas nem todos os cânceres, eles são hereditários. Muito pelo contrário, 90% dos cânceres, eles acontecem de forma esporádica, ou seja, ele não é transmitido para os outros descendentes. Nossa. A grande minoria, 10%, pode ter um conteúdo genético e alterações em genes específicos pode aumentar a probabilidade de desenvolver câncer, principalmente em fases mais jovens, né? Então, em adultos mais jovens, né? Do que normalmente poderia acontecer o câncer na população em geral. E esses genes que são mutados podem ser transmitidos para os descendentes. Um caso clássico, a gente acabou de sair do Outubro Rosa, né? E a gente sabe que o câncer de mama ele tem um componente genético muito alto, né? Ainda cai dentro daqueles 10%. E ocorre a mutação, os dois principais genes envolvidos na gênese do câncer de mama é o BRCA1 e o BRCA2. O que muita gente não sabe é que, às vezes, a mutação do BRCA1 e BRCA2 ocorre, por exemplo, numa mulher que teve câncer de mama. E se ele for transmitido para os filhos, por exemplo, aumenta a probabilidade do câncer de próstata. Então, por exemplo, o BRCA1 pode aumentar. Na população em geral, estima-se que 5% da população pode desenvolver câncer de próstata. Quando a pessoa tem uma mutação, por exemplo, no gene BRCA1, essa probabilidade aumenta um pouco, em torno de 7, 8. E se for no BRCA2, que é outro gene, esse aumento pode chegar até 15, 20%. Né? Então, quando a gente fala da genética, das pesquisas, a gente está falando de câncer de próstata, que quando a gente faz a análise da família, existem outros cânceres envolvidos, em outros parentes. Né? Então, por exemplo, um câncer de mama na mãe, numa tia que teve câncer de mama. O diagnóstico, né, professor, ele tem, existe, desculpa, até fiquei aqui nervoso, existe um diagnóstico que a pessoa pode fazer, um exame específico para conseguir identificar? Pode, normalmente assim, ela passa por um médico, né, um oncologista, né, a pessoa desenvolveu algum tipo de câncer, e ele vai tirar o histórico da família. Se ele observar e ver que a gente chama de síndrome de câncer hereditário, ele pode encaminhar para um geneticista, no qual a gente vai tirar todo o histórico da família e decidir qual o melhor exame poderia ser feito, qual o exame genético poderia ser feito para diagnosticar possíveis mutações que aumente a probabilidade do câncer. Só lembrando que esses cânceres que a gente chama de hereditário representa a menor parte dos cânceres, 10%. É bom falar isso porque senão as pessoas podem ficar com dúvidas, com né? dúvidas, isso. E criar uma coisa que a gente não quer aqui, que é o pânico, né, sim, professora? Sim. E, professor, essa relação paciente, né, e profissional da saúde é algo que eu venho percebendo nos últimos anos. O pessoal, quando chega lá para toda a clínica, né, como que geralmente chega esse paciente? Então, a gente costuma receber esses pacientes, né, ou no momento do diagnóstico, né, que é um momento de apreensão, né, depois o Sérgio vai dar o testemunho dele aqui, né, geralmente o paciente fica assustado, essa parte do diagnóstico é difícil. Falando do câncer de próstata especificamente, depois que o paciente passar pelo exame de toque, o médico que está avaliando achar prudente pedir um exame mais detalhado a respeito para fazer essa análise, aí tem esse tempo de espera, né, em que o paciente tá ali muito apreensivo. Então, geralmente eles chegam assim, ou eles chegam depois do tratamento cirúrgico, que é uma via de tratamento bastante comum, né, da retirada da próstata e do câncer, né, dessas células acometidas, com ali, às vezes, muito fragilizados, né, bastante passando por esse momento difícil. Delicado, então, eu acho que essa interação com o profissional da saúde, seja da atenção básica ou de uma atenção mais terciária, né, uma atenção mais específica, é bastante importante para o paciente ficar tranquilo, entender o que é que ele tem e quais são as alternativas de tratamento para o caso dele. Professor, então, já aproveitando que você colocou essa situação, vou falar aqui na câmera 2, o Henrique. O Sérgio Purini está aqui. Você deve estar se perguntando, mas que um grande jornalista está fazendo no meio dessa roda, né? O Sérgio Purini teve esse diagnóstico, né, Sérgio? Tive.
Tive, e eu queria fazer um alerta para você que é homem. Homem. Entendeu? Homem. Porque foi falada aqui uma palavrinha chamada tabu. E nós temos que quebrar esse tabu. Ninguém é menos homem porque visita uma vez por ano, desde os 40 anos de idade, um urologista. Vai lá, faz o toque e ele fala, tá tudo bem. Só que 20 anos depois, uma vez por ano, você indo e ele falando, tá tudo bem, ele fala, Sérgio, dessa vez, embora você já esteja com 60, e com 60 a tendência é que a próstata ela incha um pouco mais, por uma questão de consciência, se você aceitar, não quero te forçar nada, mas eu gostaria de fazer uma biópsia. Quando falo em biópsia, câncer, são palavras assim que deixam a gente meio preocupado. Com certeza. Né? Aí eu falei assim, bom, eu confio em você, meu médico urologista. Falei, eu confio em você, eu sou leigo. Se fosse da área de jornalismo era comigo, mas da área médica não é. E aí, então, vamos fazer a biópsia. E aí ele fez a biópsia, mas por uma questão de, sabe, ficar com a consciência tranquila. Só que ele chegou para mim e falou assim, tá vendo esse quadrante aqui? Esse comecinho aqui? Então, isso daqui é câncer. Agora está no começo. Se você cuidar agora, a gente pode eliminar. Mas se você quiser ficar um mês, até 6 meses, tudo bem. Eu falei, não, de jeito nenhum. Desde 40 anos que você faz toque em mim, rapaz. E eu continuo homem, sou pai de 3 filhos, maravilhosos, graças a Deus. Já tenho neto, já tenho bisneto com 66 anos de idade. Não. Pode marcar o que tem que ser marcado aí, etc. Aí ele me deu 3 opções. Ou você faz a cirurgia, que aí eu limpo tudo, tá? Eu tiro a tua próstata. Ou você pode fazer químio, ver se melhora, ou você pode fazer rádio. Aí eu falei assim, e me dá as 3 condições. Ele falou assim, químio e rádio, se você fizer e não conseguir exterminar o câncer, você não pode fazer a cirurgia. Nem que você não pode fazer a cirurgia. É que agora você faz a cirurgia só da próstata. E aí eu zero. Ou a probabilidade é muito grande, 99% de zerar. Se você fizer a químio ou a rádio, você vai dar tempo, como o nosso paramédico disse, você vai dar tempo das células proliferarem. E aí, então, vai para o intestino, vai para o estômago. Aí você tem que fazer cirurgia de uma porção de coisa, não mais só da próstata. Falei, não, pelo amor de Deus. E eu sou uma pessoa de muita fé, sabe? Muito religioso. E é isso que eu queria ver com você, Sérgio. Assim, sabe, eu te queria te fazer essa pergunta, porque eu tenho certeza que muita gente aí de casa, às vezes tem algum parente, tem alguém da família que está passando por esse mesmo diagnóstico. Eu queria saber de você, Sérgio. Como foi a sua relação com fé, a sua relação? Você teve algum momento que você desacreditou? Não. Agora, o que me ajudou muito foi o seguinte, foi a minha vida pregressa. Ou seja, eu sempre fui esportista, eu nunca fumei, beber só socialmente. Então, quando e outra coisa, eu não fiz em Einstein, eu não fiz em sírio-libanês, eu fiz no hospital público estadual. 3 médicos me operaram. E eu agradeço muito a eles e a Deus acima de tudo. Entendeu? Porque Deus é que os orientou e tal e tal. Pra vocês terem uma noção, gente, modo jornalista. Não tem problema. Fala demais. Só que eu acho que a Esté queria só fazer um adendo nessa questão do SUS. Só para eu terminar aqui. Veja bem, ele chegou para mim e falou assim, Sérgio, normalmente nós usamos 3 litros de sangue, nós usamos 1 litro só. Olha que benção. Que bom. Você está entendendo? Então, quer dizer, já começa daí. Aí, logo depois da cirurgia, você tem que fazer uma biópsia para saber se eliminou realmente ou não. Sérgio, zerou. Falei, pô, Deus seja louvado. Esse tempo todo, quanto tempo foi assim, só para o pessoal de casa ter uma noção?
Cara, ele me falou que eu tinha que fazer a cirurgia, por exemplo, em junho. Sim. Aí eu fui, hospital público não é assim, você vai e faz no dia que você quer. Aí era para ser em julho. Aí, quando foi para ser em julho, apareceu um caso pior do que o meu. Eu falei, não, então vai o pior e eu fico esperando mais um pouco. Dia 14 de agosto eu fui internado, dia 15 de agosto eu fiz a cirurgia. Então foi um período aí de... Um mês. Do mês. Olha, rápido. É esse adendo que você queria fazer? Eu ia aproveitar a fala do Sérgio, na verdade, para fazer vários adendos. O primeiro deles é que, como... Não deixei para depois. Eu fiz já... O câncer de próstata, assim como o câncer de mama, que a gente conversou no Outubro Rosa, né? Não é um câncer que a gente que tem uma prevenção. Então, a gente pode prevenir o câncer de próstata? Não tem bem uma prevenção, porque assim como o professor falou, tem um fator genético ali envolvido e tudo mais. Mas assim também como o câncer de mama, o diagnóstico precoce dá um prognóstico, né? Ou seja, dá uma expectativa no tratamento muito positiva. A grande maioria dos casos que são diagnosticados inicialmente tem um prognóstico muito positivo. Acho que isso é um ponto bastante importante da gente falar. Outro ponto bastante importante, acho que toda essa perspectiva que o Sérgio teve, né, de enfrentar esse momento, tanto do diagnóstico quanto da cirurgia e o pós-operatório, com essa tranquilidade, veio muito desse diálogo que ele teve com o urologista dele, né, do urologista por todas as situações, todas as possibilidades, né? Trazer o paciente, né? Então, assim, me fala a respeito do tratamento cirúrgico, do tratamento quimioterápico, do radioterápico. Isso faz sem uma diferença, né? Sem, sabe? Você tá aquele pânico, né? Exatamente. Engajar o paciente no tratamento, disso, né? Não só falar, você vai ter que fazer uma cirurgia, retirar a sua próstata e ponto final. Então, esse engajamento do profissional com o paciente, acho que deixa o tratamento muito melhor, né? Que eu quero deixar para o homem que está me ouvindo, entendeu? Independente da idade, principalmente depois dos 40 anos. Sabe, não tenha medo, não tenha receio. Vai porque você está valorizando a sua vida. E a vida da gente é muito importante. Sérgio, eu quero um quadro aqui no programa Mitos e Verdades para a gente desmistificar, tirar todas as dúvidas que você aí de casa tem sobre o câncer de próstata. Combinado? Combinado. Vocês vão comigo? Então, Sérgio, muito obrigado pela sua presença, querido. Eu fico feliz e agradecido. E parabéns pelo programa, parabéns pela oportunidade também que nos foi dada de ser um instrumento aqui dentro do seu programa. Nossa, eu acho que tão... Para todos os homens que precisam tomar conta e valorizar a vida. Homens como você, que a gente tem que sempre enaltecer, dizer para você de casa, tá nos seus 45, 50 anos, comece a pensar com carinho na sua vida. E a gente vai para o pequeno intervalo comercial, na volta tem mais aí, FIB 360. Vestibular FIB, inscrições abertas. 20 cursos na melhor faculdade de Bauru, segundo o MEC. Agende uma visita e conheça o campus. Parcele o seu curso e comece sem pagar mensalidade. FIB, na sua vibe. Estamos de volta aqui com o FIB 360. Antes da gente ir para a entrevista com a Zanki, vou fazer uma pausa aqui deliciosa para falar sobre as dicas da Lu. A Lu que preparou para a gente um capelete La Matriciana. Henrique, você não tem ideia como eu recebi o WhatsApp, mensagem da galerinha querendo um pouco mais sobre esse capelete. Então, você pediu? Seu desejo é uma ordem. Dicas da Lu. Começa agora mais um episódio da Lu da Deleite. Vamos ao preparo do nosso capelete com inspiração italiana à la matriciana. Pulse no liquidificador, mais ou menos 1,5 kg de tomate, meia cenoura, uma cebola, um dente de alho, temperos secos, eu gosto de orégano, louro e tempero baiano, uma pitada de açúcar, sal a gosto e um pouquinho de água para ajudar a bater. Olha a consistência do molho aqui, ó. Ele é quase que um creme, ó. A gente sabe que ele tá bom quando a cenoura se desfaz, tá? Esse é o ponto do bacon. Nem muito dourado, aquele ponto de lanche, nem muito branco para deixar nosso molho engordurado. Junte ao bacon uma pastinha de alho com cebola.
Inclusive, essas massas artesanais vocês encontram na Dolce de Leite. Capeletes, lasanha, talharim, ravioli, canelone. Cada semana recebo uma massa diferente. Pouco sal, leve, produto artesanal, um verdadeiro deleite. Uma dica importante para dar mais sabor ao molho é deixá-lo apurar com o corinho do bacon. Como na TV tudo é rápido, aqui um molho prontinho para vocês. Nós vamos cozinhar o capelete no molho, não na água, tá? Vou colocar devagarzinho aqui, ó. Capelete direto no molho. Olha que bonito. O terceiro pulo do gato é ter uma chaleira com água quente ao lado da panela de capelete. Quando necessário, vá pingando água e mexendo delicadamente para não grudar no fundo da panela. Vamos à finalização do nosso capelete. Vamos ver como é que ficou? Vou empratar e vamos comer. Todo mundo com fome? Hoje temos um convidado muito especial aqui em casa, Thiago. Muito tô prazer. chegando aqui na casa da Lu e olha o cheiro, que delícia. Ô Lu, como que o pessoal pode pegar receitas, dicas? No Insta, deleite.dolce. Ah, esse é pra mim? Com certeza, quero que você me fale com sinceridade se é ou não um verdadeiro deleite. Eu tenho certeza. Só pelo cheiro já é um deleite, até porque Dolce, deleite é... Sabores que viram memória. Bom apetite, Thiago. Ah, vamos lá. E estamos de volta com o FIB 360 agora para tirar aquelas dúvidas que tá rolando na internet. Será que é verdade? Será que é mito? Então solta a vinheta, Henrique. Mito ou verdade? É isso aí, então vamos agora tirar as dúvidas aqui com os nossos professores. Preparados? Sim? Então vou começar com o professor Rodrigo. Professor, mito ou verdade? Já existem exames que eliminam a necessidade do toque retal? Não, é mito, Thiago. Na verdade, nós temos exames, principalmente exame de sangue, no caso o PSA, que ele auxilia no diagnóstico do câncer de próstata, né? Ou seja, então é feito o exame de toque retal, é dosado também o exame de PSA no sangue, e alguns exames de imagem vão, além da biópsia, também vai fazer com que o médico tenha uma visão geral se é ou não um câncer de próstata. Então, exame que possa eliminar, não existe. Mito. Ainda. É mito. Então, mito. Coloca na tela aí, Henrique. Mito. Professora, vai fazer que o pessoal aí de casa quer mais saber. Professora, o câncer de próstata causa impotência sexual? Mito ou verdade? Mesma coisa da incontinência urinária, né? Dos sintomas miccionais. Não podemos falar que sempre acontece, mas pode ser um sintoma também bastante comum depois do tratamento, né? Depois da retirada, na cirurgia da retirada da próstata, porque a próstata é esse órgão que os homens têm, que ajudam tanto, né, na reprodução, então na parte de reprodução, quanto em relação a trato urinário. Então, tanto a incontinência quanto a disfunção sexual são sintomas que podem aparecer associados. E aí a mesma coisa, quanto antes você diagnosticar, menos sintomas você provavelmente vai ter por ter um tratamento mais tranquilo, mais conservador, muitas vezes uma cirurgia menos invasiva, em que a gente não tem muita lesão de uretra, nem de musculatura, e aí, geralmente, o seu prognóstico vai ser mais positivo em relação a esses sintomas. Uma recuperação mais rápida, né? Exatamente. Menos sintomas. Aproveitar, professores, assim, que a gente está falando sobre algo que talvez o pessoal esteja mais preocupado. Nesse diagnóstico precoce, existe casos que vocês conseguem reverter? Por exemplo, a pessoa chegou lá com uma certa impotência sexual e com o tratamento consegue dar ali um novo estímulo? Sim, sim. Na reabilitação que a gente
faz aqui na FIB, a gente faz a reabilitação de toda essa região, do trato urinário e da musculatura que a gente chama de musculatura do assoalho pélvico, que é uma musculatura aí anatomicamente envolvida nesse processo todo de micção e de função sexual. Então, o que a gente tem como, na verdade, um padrão assim de tratamento ouro para reabilitação dessas condições é na fisioterapia, onde a gente vai ali identificar onde que é que você tá com mais dificuldade e fazer uma reabilitação. E dar uma qualidade de vida, né, Exatamente. professora? Então, assim, às vezes é uma situação que ele está vivenciando, mas não significa que seja uma sentença. Isso tudo vai depender do tempo que ele foi procurar, que ele foi procurar ajuda e também do câncer, né? Sim, que a gente também tem que avaliar. Mas a experiência que a gente tem aqui na clínica da FIB é bastante positiva. Então, a gente teve o Sérgio aqui, que deu o testemunho dele, né? A gente tem outros pacientes lá na clínica. A reabilitação nunca é um tratamento de imediato, rapidinho, mas se você se dedica ali, a gente tem uma devolutiva muito positiva. E não é aquela coisa de 7 cabeças também, né, Esté? Não é uma coisa assim que a pessoa tem que ficar com medo. Eu já passei por uma cirurgia bem invasiva, né? Estou num momento ali mais delicado na minha vida. Não é uma coisa tão... Não. A gente precisa desmistificar isso. Né? É assim... São condições que todos os homens estão com... Então, se você tem aí uma próstata, você está correndo risco de ter uma alteração. Então, a gente negar isso não vai mudar o fato. Sim. Então, acho que a gente pode falar disso de uma maneira mais descontraída, quebrar justamente esse tabu, porque o tratamento é tranquilo e a qualidade de vida que vai ser proporcionada para você vai valer muito a pena. Poxa, isso que é mais importante. Gente, quando eu fiquei estudando, professor, e Esté, eu fiquei muito curioso com essa pergunta aqui. Eu não sei a resposta, quero que vocês me digam. Fiquem à vontade, qualquer um dos dois que queiram responder isso é mito ou verdade. O câncer de próstata não apresenta sintomas na fase inicial, é isso mesmo? Mito ou verdade? Sim, é verdade, Thiago. Por isso que a gente tem que reforçar mais ainda os exames preventivos. Porque no início do câncer, as células uma quantidade são pequenas que os sintomas não vão aparecer. Né? E aí o paciente, a pessoa pode achar que está tudo sob controle e quando for ver já tem uma massa de células ali que vão causar sintomas, como a gente está falando aqui, e isso vai dificultar a recuperação, né? Vai dificultar a cirurgia, ou seja, por isso que é importante. É verdade que o câncer de próstata no início não tem sintomas, mas depois... Se não for detectado precocemente, isso pode desenvolver sintomas piores. Por isso a importância de fazer visitas regulares, né, ao urologista, independente se você está com alguma sintomatologia ou não. Aliás, importante que vá quando não estiver com sintomas, justamente para que, se acontecer a presença ali, né, foi identificada a presença de algum tumor, que seja identificado muito no começo, para que o tratamento seja o mais tranquilo possível. Gente, eu adorei tê-los aqui no programa, porque a gente que tem uma missão de levar informação para o pessoal que está em casa, falar isso sem tantos dedos. Eu fiquei muito feliz do Sérgio, no bloco anterior, ter aberto aqui um testemunho tão bacana, né? Você vê, é importante que a gente comece a falar a saúde. É primordial, ela vem em primeiro lugar, ela não pode estar à frente de orgulho, de coisinhas assim tão pequenas na nossa sociedade que a gente pode eliminar, sabe com o quê? Com informação. Então eu queria que vocês deixassem para o pessoal que está nos assistindo uma palavra final sobre essa campanha, que eu acho que a gente está conseguindo, né? Aos poucos, essas campanhas vão tendo aí o seu reconhecimento pela sociedade, então fique à vontade agora para falar com o pessoal. Olha, é uma campanha mais recente, né, em relação ao Outubro Rosa, que já é uma campanha mais conhecida. Mas é mundial também, né? Sim, é uma campanha que tá abrangendo, assim, o mundo inteiro para a gente trazer mais essa conscientização. Então, é importante o envolvimento das instituições públicas, né, e importante a gente ressaltar que, tanto para o atendimento primário ali, né, para essas consultas de rotina, quanto para o tratamento da doença, o Sistema Único de Saúde oferece
o tratamento. Então, procure, né, o setor de saúde mais perto da sua casa, seja uma UBS, um hospital público, para você fazer o seu manejo aí de saúde adequado e a gente conseguir espalhar melhor a informação para que a gente tenha um prognóstico melhor dessas doenças que são bastante comuns, mas que ainda estão com muito tabu envolvido. Verdade, professor. Bom, reforço então o que a Stephanie falou. Existe a necessidade, hoje nós temos aí o SUS que pode, portas abertas para fazer a prevenção. Reforço no sentido de que homens, assim como a gente começou a falar aqui na entrevista, têm a dificuldade de procurar um médico, né? A gente vê que a mulher, ela já tem um médico próprio dela, né? No caso, o ginecologista que ela procura logo cedo, já, né? E ele vai não só fazendo os exames pertinentes a eles, mas ele vai instruindo e vai fazendo, e o homem não tem isso. Então, o homem que chega depois dos 40 anos, tente, até antes mesmo, comece a cuidar da sua saúde no sentido de fazer os exames que são necessários. A gente sabe que existem doenças silenciosas também, como diabetes, como colesterol, as dislipidemias, que podem aí, no futuro, causar uma grande limitação para a pessoa. Então, junto com esses exames laboratoriais que podem prevenir outras doenças, também procurar um médico que vai, anualmente, que ele vai direcionar quais são os exames melhores, como fazer o tratamento, porque uma vez diagnosticado cedo qualquer tipo de doença, é muito mais fácil você tratar. Ou seja, economicamente, para a saúde, é muito melhor você cuidar da sua saúde do que você tratar já depois de uma doença já instalada. E eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque eu recebi aqui um biomédico, uma fisioterapeuta e a FIB, nesse blocozinho que vai acontecer, tem uma dica especial para vocês. Ó, é a dica da FIB aí. Vai, solta aí, Henrique. Vestibular FIB. Inscreva-se. fibbauru.br. FIB, na sua vibe. Gente, a FIB está com inscrições abertas para fazer vestibular agora, para começar 2022. Quem sabe você vai ser um futuro biomédico, uma futura fisioterapeuta aqui como os professores. E assim, Ti, eu quero fazer faculdade, mas não quero fazer qualquer faculdade. Então vem conhecer o campus. Isso mesmo, aqui no GC, o Henrique deixou um QR Code que você pode apontar a sua câmera. Marca um dia para vir aqui conhecer nosso campus, nossos laboratórios, a clínica, o laboratório de análises clínicas. Eu tenho certeza que você vai ficar aqui, ó, apaixonado. Até porque na FIB estamos na sua vibe. Ó, professores, obrigado muito pelo carinho, pelas informações. Obrigada a você. Voltem Thiago, mais, né? hein? Sempre abrindo o espaço aqui da TV pra gente. E enquanto tiver aberto pra mim, eu tô aqui pra gente espalhar a informação o máximo possível. Obrigada. É isso aí. E você não sai daí que eu volto já com uma entrevista com um jornalista que eu sou, fã de carteirinha. A Alexandra Zanck, aqui da TV Tem. Daqui a pouquinho, não sai daí que eu volto já. Vestibular FIB, inscrições abertas. 20 cursos na melhor faculdade de Bauru, segundo o MEC. Agende uma visita e conheça o campus. Parcele o seu curso e comece sem pagar mensalidade. FIB, na sua vibe. E estamos de volta com o FIB 360 aqui e já quero aproveitar para agradecer os meus apoiadores que incentivam a gente a continuar produzindo conteúdos regionais aí para você. Então eu quero começar agradecendo a Doce de Leite, que prepara sempre aí comidas deliciosas. O pessoal me pergunta, Ti, é tudo isso mesmo? Não, é um pouco mais. Lu, um beijo para você. Quero também agradecer a Galeria de Profissões, que vem apoiando sempre a gente aqui no programa. A turma da Belmonte Alimentos, ela que tá entrando aqui no time. Quero agradecer também ao meu massoterapeuta Augusto. Cara, você tá salvando a minha vida. Se não fosse você, olha, realmente estaria travado. Quero agradecer também o pessoal do BBQ Mansão, que vai ser um novo reality, que vai ter a estreia. A gente vai fazer toda a cobertura aqui no programa. Os caras estão produzindo conteúdo bacana. E eu aqui também estou produzindo um conteúdo incrível. Sabe por quê? Porque os meus convidados é time pesado, é time de elite. E eu quero muito aplausos agora, viu, Henrique? Para esse cara que eu vou chamar, que eu tenho uma admiração imensa, um colega jornalista. Aplausos para Alexandre Zanck! Obrigado, Thiago. Querido! Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você, com vocês aqui, né? Isso mesmo, rapaz. Aqui na TV com vocês. Prazerzão receber esse convite. Obrigado pela sua disponibilidade, pela nossa conversa. Foi conversa, gente, tão simples. Foi uma conversa de Instagram, né? Deu tudo certo. Porque a gente pensa assim...
que é hoje em dia o que a gente mais usa, né? Hoje, Rede social, então comunicação rápida, às vezes a gente não consegue o telefone da pessoa, mas Sim. vai pela rede social e Que consegue resolver todos os contatos. resolve os perrengues. E sabe que eu acho que é legal o pessoal ter a noção que o Alexandre foi super receptivo. As pessoas, ele tá na TV todos os dias. Não é assim, né, Ale? É isso, nós somos pessoas como qualquer outra. Comunicamos como qualquer pessoa, tem nada essa de TV. O fato de eu estar lá na TV ou não estar na TV, eu sou uma pessoa como qualquer outra. Me comunico qualquer como todo outra, mundo. Não, como o cara do esporte da TV Tem. Quero agradecer a TV Tem por ter liberado aqui o Alexandre. E Ale, já vou fazer essa pergunta para você. Como você pensou, idealizou, imaginou trabalhar no jornalismo? Cara, o jornalismo ele entrou na minha vida desde moleque, assim. Eu desde moleque, quando eu tinha meus 10, 12 anos, eu já tinha noções, assim, do jornalismo. Eu e minha irmã, a gente tinha mania de brincar de televisão em casa, assim. Pegava a câmera do meu pai, gravava jornaizinhos, eu como âncora, fazia até reportagem em casa com os amigos. Então eu fui fazendo, de forma de brincadeira, né? E aquilo foi criando o corpo, eu sempre escrevi, tive boas notas com redação, então você já era... foi ganhando corpo ao longo dos anos, né? E por incrível que pareça, eu era para ser médico. Eu fiz, durante o cursinho, eu fiz 3 anos de cursinho, eu cheguei a prestar vários anos de Cursinho preparatório? Isso, de cursinho preparatório, de vestibular para medicina, cheguei a ficar na lista de espera da Paulista de Medicina, mas por sorte do destino, assim, o destino falou, não, presta jornalismo também, que é outra coisa que você gosta. Que é uma outra área. Tem nada a ver, né, biologia com humanas, mas eu prestei a Unesp aqui, acabei entrando e sou super realizado nessa profissão. É a profissão que eu amo, que eu me dedico integralmente. E você é da onde, Ale? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Eu nasci na capital, com 16 anos a minha família se mudou para Americana, ali perto de Campinas. E aí em 2003, quando eu passo na faculdade, eu venho aqui para Bauru fazer o Unesp. E foi uma das melhores experiências da minha vida. Se eu não conhecia Bauru até então, tinha parente distante, assim, que estava aqui, que eu sabia que morava em Bauru, mas eu nunca tinha vindo para Bauru, até 2003. Aí eu passo na faculdade, aí meu pai, eu lembro até hoje que eu venho com meu pai, meu irmão, a gente vem para cá para fazer a matrícula, né, na Unesp, passar pelo trote. Então era uma coisa muito diferente para mim, e de repente ficar sozinho aqui, numa cidade que eu não conhecia. E a cidade te abraçou, né? Graças a Deus. A cidade te abraçou. Qual que é o nome do pai? Meu pai é José Eduardo. Ei, José, tá orgulhoso aqui do Alexandre, do filhão, né? Meu pai me incentiva muito. Assim, meu pai, minha família toda, minha mãe também, meus irmãos, a gente tem uma relação muito boa. Meus pais são separados, assim. Meu pai mora na capital, minha mãe mora em Americana, mas ambos me incentivam demais nessa área. Isso que é importante, Ale. Você tá num programa, né, num telejornal, um telejornal mais importante aí da nossa cidade, né, o Tem Notícias. É primeira edição e na segunda edição também, às vezes? Depende. Diariamente eu tô na primeira edição, né, que a gente tem o bloco de esporte, então eu tô diariamente. Antes eu fazia muito o Bom Dia Cidade também, fazia uma participação de manhã, aí por questão de agenda, de horários, aí hoje em dia eu fico focado mais no Jornal do Meio-Dia, do TN1. O TN2, esporadicamente, dependendo do assunto e tudo mais, da situação, também eu entro. Né? Mas assim, cara, qual que é a responsabilidade de falar sobre o editorial do esporte lá dentro do telejornal? Que assim, eu tenho certeza que muita gente te para na rua, quer conversar com você, mas também tem toda uma responsabilidade de informação, de estar ali no dia a dia. Antes de começar o programa, você estava falando sobre a correria, né, dos bastidores, muda o espelho, baixa a pauta, né, assim, aí como que é? Conta pra gente. Toda redação tem a sua... a forma orgânica que ela funciona, né, então acho que seja... lá na TV Tem, ou em qualquer outra redação, as pautas elas surgem, elas caem, o espelho é montado, então é uma coisa que ela nunca é uma coisa quadrada, nunca você sabe o que você vai ter exatamente no dia seguinte, porque as coisas vão acontecendo.
E quanto a atender as pessoas na rua, eu atendo todo mundo que me para, todo mundo que me reconhece. Para mim é um baita de um orgulho e é uma satisfação poder conversar com o público na rua ou ser reconhecido em algum lugar. É muito legal dividir isso com o público. Tem a missão também de passar a informação. Exato, é uma responsabilidade. A partir do momento que você se torna um comunicador, você tem essa missão de se colocar numa posição onde você tem uma responsabilidade enorme de filtrar aquela informação, apurar aquela informação e transmitir ela para o público da melhor forma possível, imparcial e tudo mais. Então, hoje eu estou no esporte, mas eu caminhei a minha carreira para chegar no esporte. Mas eu sempre falo para todo estudante de jornalismo e para quem quer seguir a parte, como que se cria, como se transforma em um jornalista esportivo. Antes de mais nada, a gente é jornalista. Então, primeiro, o estudante ele tem que ter na cabeça dele que ele vai ser um jornalista. Então, estudar isso, estudar tudo que o jornalismo pode acrescentar na vida dele, como ser um ótimo jornalista. A partir de então, aí você tendo todos os preceitos do jornalismo, aí sim você vai segmentar a sua área, seja para a área cultural, seja para a área política, seja para a área esportiva, ou seja para qualquer outro segmento. Então, eu passei por vários processos ao longo da minha carreira para conseguir hoje direcioná-la para o esporte. Mas eu já fiz de tudo na TV, então... Então conta pra gente, o que você já fez aí, Ale? Eu já trabalhei matéria rural, matéria policial, matéria de política, matéria de comportamento, das mais variadas possíveis, assim, já me meti em várias enrascadas, uns perrengues, tinha que... Eu comecei na TV como vídeo repórter, na verdade. Explica pro pessoal aí de casa o que é o vídeo repórter. O vídeo repórter, ele é o repórter que ele faz tudo sozinho, ele opera a câmera, ele produz, ele se filma, ele filma, e ele que passa essa informação pro telespectador de uma forma única, sozinho. Ele não tem um apoio de um cinegrafista ou de um outro produtor. Ele faz tudo, ele mata no peito, na verdade. Mata no peito ali o fato de passar a informação. Então, quando eu entrei na TV em 2008, eu entrei com essa missão de ser vídeo repórter na cidade de Assis. Era um desafio, eu não sabia nada de televisão. E eu tive essa oportunidade que foi me dada naquele momento. E aí eu fui para Assis, que também não conhecia. E aí me instalei lá e aí eu tinha que fazer de tudo, tinha que acordar de manhã, ler todos os jornais. Na época a gente lia jornal, né? Hoje em dia a gente vê na internet, mas naquela época a gente não tinha os smartphones assim tão evoluídos. Então assim, eu tinha que ler, e tinha que ligar para a polícia, fazer a minha ronda, fazer minhas fontes. Então era puxado e eu tinha, sobre a minha batuta naquela época, eu tinha 16 cidades. Então, de uma área de cobertura grande ali na região de Assis. E me virava, assim, eu fiquei 9 meses ali que eu fui muito feliz, assim, eu aprendi muito, quebrei muito a cara. Sou muito, né, a camisa. E naquele momento eu fiz de tudo. Então, eu ia para o meio do campo fazer matéria rural, então aprendi muito sobre lavoura, não sabia nada. Assim, eu sou aquele cara criado na capital, né, em cidade, concreto. Só quase sempre morou em apartamento, então de repente eu me via no meio do campo fazendo uma matéria sobre lavoura, sobre milho, sobre soja. Então para mim foi um grande aprendizado tudo isso, e estar num ginásio, de repente cobrindo o Assis Basquete naquela época. Mais para frente eu fui para Ourinhos, aí eu cobri o Ourinhos Basquete. Então você ia tendo contato com o esporte, mas também tendo contato com outros segmentos. Sim. Teve o mesmo gerente que na época me contratou, ele queria que eu seguisse carreira para a área investigativa. Ele achava que eu tinha tino para isso. Então, até cheguei a fazer curso, especialização nessa área, mas não rolou. Não era muito a minha personalidade, assim. Eu acho que tem gente que tem mais vocação para isso. A minha vocação é uma coisa mais descontraída, uma coisa mais leve, uma coisa mais brincadeira na hora certa, trazer a informação séria na hora que tem que trazer, mas eu sou um cara muito descontraído no meu dia a dia, então o investigativo, ele ia me deixar ele ia me tensionar.
eu acho. Então, eu acho que não era para mim. Eu respeito e é um valorizo trabalho muito incrível. quem segue essa área, mas para mim não servia. Às vezes são 3 meses, né, de apuração, né, de algo. Não, tem matérias... Né, tem mais de um ano, tem matéria que fica anos. Né, anos ali tentando, né, desenvolver, né, uma matéria, uma produção ali jornalística, e que o cara é realmente um mestre, mas realmente, é como o Ale tá falando, às vezes algo se encaixa mais, né? Para os estudantes de jornalismo, né, assim como o vulgo Thiago, que conversa com você aqui do lado, o que você daria de maior dica, assim, para esse segmento, para essa área que vem sempre sofrendo tantos ataques, sempre vem sendo tão questionado nesse momento, né? O jornalismo ele é imprescindível. Antes de mais nada, a sociedade precisa do jornalismo, principalmente porque a gente vive numa era onde o jornalismo muitas vezes é desacreditado, existe a questão das fake news, existe muita informação cruzada, existe excesso de informação. Então, mas de qualquer forma, o jornalismo sério, ele é muito importante na construção da nossa sociedade, na informação dela. Então, principalmente nesse momento que a gente viveu e vive, né, a pandemia, mas o jornalismo se tornou muito necessário. Acho que as pessoas estão começando a dar mais valor? Eu acho que né, sim. Nesse momento? Eu acho que sim. Ao mesmo tempo que existe muita gente que apedreja, porque existem erros também, erros são cometidos de todas as partes, mas existem muito, acho que o que mais se ganhou foi elogio, porque o jornalismo de modo geral ele pôde informar, ele pôde levar, trazer para essas pessoas os cuidados que deveriam ser tomados no momento um momento único, né? A gente vive esse momento único na história da humanidade, desse cuidado, desse isolamento que a gente teve que passar em vários momentos, né? Então, o jornalismo ele serviu para justamente ajudar a moldar o momento e ajudar as pessoas a como elas deveriam fazer, a questão de como usar máscara, o jeito certo de manter o distanciamento, o que podia, o que não podia, sempre baseado, o jornalismo sério, baseado na ciência, na apuração, em estudiosos, né? Não é o achismo, isso jamais pode acontecer. A questão que a gente fala das redes sociais, existe gente que trabalha seriamente nas redes sociais, é claro, tem jornalista, tem gente que mesmo não sendo formada em jornalismo, trabalha de forma muito séria nas redes sociais, mas a gente sabe que é um meio que ainda por não ter uma moderação, talvez, adequada, permite que várias informações equivocadas acabem circulando e acabam influenciando demais na sociedade. E acaba sendo também um papel do jornalista, né, saber levar a informação com toda a responsabilidade em momentos que a gente acabou de vivenciar, que muitas vezes a gente também não tinha todas as informações tão claras, né? Tudo novo. Nem os especialistas tinham nessa informação, então a gente tinha que ter esse respeito, esse cuidado, porque literalmente nesse momento da pandemia, acho que ficou bem claro para mim como estudante, para mim como telespectador também, que jornalismo também está atrelado a vidas. Né? Vidas que hoje estão muito interativas, inclusive aqui no programa. Como eu sou um ser humano totalmente organizado, eu vou entrar aqui no nosso grupão do WhatsApp. Quando o pessoal vem aqui, Azante, porque é a primeira vez que você vem, eu coloco lá no grupão do WhatsApp, o Henrique está colocando aqui na tela o grupão nosso, e eu falo, hoje eu vou receber tal convidado. Não coloco muito antes, não, o Henrique passa para outro apresentador. Então eu fiquei mais inteligente, agora eu só passo no dia, quando a pessoa vem. Aí chegou uma pergunta aqui, deixa eu ver, da Suemily, final 4755, e ela pergunta pro Azanque, como foi a infância dele? Pergunta de podcast, hein? Poxa, Su, pergunta de podcast, como foi a sua infância? Mais rapidão. Bom, a minha infância foi toda na capital, foi uma infância maravilhosa, assim. Minha irmã tem uma diferença de idade para mim de 1 ano e meio só, mais nova. Sim. Eu sou o mais velho da família, de 3 irmãos. E foi uma infância ótima, assim. Eu pude ter contato com os meus 4 avós, então a gente vivia na casa dos meus avós. A gente viajava bastante para o interior, porque meu pai tinha negócios no interior, então a gente vinha para o interior, voltava para a capital. Eu estudei em colégios católicos lá na capital, morei no Ipiranga, morei em Moema. Tudo certinho. Não, era bagunçadinho. Longe disso. A gente tinha a nossa rigidez, assim, a gente tinha que, por exemplo, quando a diretora entrava na sala, tinha que ficar de pé, todo dia tinha que entrar no colégio e cantar o hino nacional. Mas acho que é da geração. É da geração, era a geração nossa naquela época.
fim dos anos 80. Nossa, rapaz, tem 20 anos, se diga. Não, mas também, quanto que você acha que eu tenho? Eu também tô... na minha época eu já não cantava mais hino, não. Tô brincando. Nada, eu já tô muito, acho que eu devo estar com o dobro quase de você. Imagina, Zé, que você tá muito bem, muito mais em forma do que eu. Fica dando risada, Henrique, eu sei que ele tá melhor que eu. Ó, a gente tem um quadro aqui no programa, para de ser tonto, senhor Henrique, você tá me atrapalhando. A gente tem um programa aqui no quadro que mostra que esse lado aí da internet, que acho que é um momento que a gente tá conseguindo ver muito hate, muita pessoa tendo que dar opinião, né? A gente é meio a favor, mas também é contra. Mas agora, nesse momento, a gente é completamente a favor, sabe por quê? Vai começar o quadro Sem Sabonetar? Aqui nesse momento, nesse quadro, não vale sabonetar, ele tem que dar opinião. Quem ele adiciona nas redes sociais e quem que ele tira das suas redes sociais. Só que assim, ele todo inocente chegou no programa aqui, passando nomes de colegas jornalistas, eu que quero seguir na mesma área dele, fiquei perguntando aqui, qual jornalista que você mais admira, como não queria que nada, agora ele vai ter que escolher, ele vai ter que falar pra mim, sem sabonetar, quem ele adiciona, quem ele não adiciona. Preparado, Alexandre? Vamos lá. Vamos? me colocou na parede agora. Foi, não foi? Não, a gente é polêmico. Esperando. É musiquinha polêmica, Henrique, nesse programa, agora vai vir. São só caras que eu admiro também, todos que você colocou, tá? Eu sei que é uma brincadeira, viu, gente? Ele vai poder sabonetar se ele quiser, mas ele vai ter que escolher agora. Tino Marcos ou Marcos Uchoa? Quem você adiciona e quem você não adiciona? Eu sou obrigado a não adicionar Cara, alguém? É sem sabonetar, rapaz. Aqui é sem sabonetar, não tem essa. Mas vamos dizer assim, quem você daria o prazer de ter ali o convívio de amizade, se você pudesse? Olha, são duas pessoas sensacionais. Eu adoraria eu na verdade, adiciono os dois, né? Eu tenho os dois adicionados. Então, porque são duas pessoas sensacionais. Mais um follow, eu vou ter que falar do Tino, porque eu tive o privilégio de ter o contato pessoal com ele, conversar, ele me passar várias experiências numa vivência que a gente teve. Então, já que eu sou obrigado a não sabonetar o Tino Marcos, porque eu tive contato pessoal com ele, mas eu também adiciono o Marcos Uchoa, assim, porque é um outro cara sensacional, só não tive o prazer de ter ele pessoalmente já numa conversa. Não fica bravo não, o jornalista polêmico sou eu que gosto de confusão, sou aprendiz... Tino, a culpa é dele. Sou aprendiz de Sônia Abrão. Marcos, aqui. A culpa é dele, aqui não é minha, não, vocês dois eu adiciono. Rapaz, agora, sem sabonetar, para com essa historinha, que você tem que ser mais firme aqui, rapaz, que é o quadro Sem Sabonetar. Pedro Bial... Ou, será que eu vou ser polêmico aqui? William Bonner, vamos mudar aqui, vou te ajudar. Pedro Bial ou William Bonner? Cara, eu gosto muito do Pedro. O Pedro, pela história do Pedro, ele passou por vários segmentos também, assim como eu. Primeiro, quem me dera, né? Quem sou eu para comparar minha carreira à dele? Mas assim, o que eu digo assim, um cara que cobriu desde a queda do Muro de Berlim, cobriu guerras, cobriu Copas do Mundo. O William Bonner vai entender. Sim, é outra referência, né? Então, o William Bonner entende, é o maior editor-chefe, né? Tem uma história linda, mas falando de jornalismo, né? Acho que todo mundo se inspira na trajetória e na história do Pedro Bial, que teve, acho que, a oportunidade de vivenciar, acho que tudo, né? Que o jornalismo... E eu tive o prazer, além da admiração, eu tive o prazer de conhecer o irmão dele, o Alberto Bial, que é técnico de basquete, técnico do basquete cearense, que depois se transformou no Fortaleza Basquete cearense, e que também já treinou a equipe de Lins, numa parceria que aconteceu há alguns anos. Sim. E o Alberto me contou várias histórias da relação dele com o irmão dele. O Alberto também é uma pessoa fenomenal, de uma inteligência, de uma cultura fora do comum. Uhum. Então são dois irmãos assim admiráveis, assim, Alberto Bial e Pedro Bial. Tá certo. Tu tá ajudando ele, sabe como eu sou bonzinho aqui? Mas vamos lá, agora não tem. Agora eu quero música, Henrique, porque agora ele vai falar de dois caras que eu, como telespectador, adoro, né? Assisto. Os dois já foram aqui da TV Tem. Eu quero saber quem ele adiciona. Vamos ver, ó. Juliano Tamura ou Evandro Cine? Manda pra mim. Quem você dá um follow aí, rapaz? Sem sabonetar. Unfollow? Em nenhum. Unfollow não. São dois amigos pessoais que eu tenho, dois amigos que eu admiro demais, profissionais do mais alto gabarito, assim.
Você me colocou numa enrascada aqui, né? Mas o quê? Vem aqui, a gente faz todo o prestígio, a gente também tem que colocar você numa situação saia justa. Quem sabe daqui a alguns anos você vai falar. São dois caras assim, que me ensinaram demais. O Gil, quando eu entrei na TV, o Gil já era um cara consolidado, já era um cara que tinha muita história na TV e que eu assistia a ele. Então eu tive o prazer de, quando eu entrar, era a Foca, né? Acabei de entrar na TV, fazia pouco tempo que eu estava lá e ele, nossa, você é um cara que tem um texto diferenciado, você é um cara que tem um futuro brilhante. E aquilo para mim, vindo daquele cara que eu antes via num pedestal, né, só via da TV, aquilo me marcou demais. Então é um cara que eu sempre admirei demais, fala vários idiomas, tem um conhecimento gigantesco de jornalismo, de sociedade, e que eu mantenho muita amizade, mesmo não sendo mais colega meu de empresa, né? Nós somos colegas de profissão. O Evandro também, hoje lá na CNN, também amigo também pessoal meu, cara que é um comunicador nato, tem uma facilidade gigantesca de se comunicar com o público, um carisma enorme. Graças a Deus, assim, nessa minha trajetória no jornalismo, eu tive por perto grandes pessoas, assim, grandes profissionais que me ajudaram muito e me ajudam muito. Hoje eu tenho o Daniel comigo, que faz uma parceria muito legal. Então, assim, a gente tem, ao longo do jornalismo, e não digo só na empresa que eu trabalho, os colegas de outras empresas, assim, das outras emissoras, também existem várias pessoas que a gente se ajuda. Às vezes as pessoas falam assim, é concorrente, tá? A concorrência, ela, na verdade, ela está em esferas que estão muito além da gente, estão lá em cima. Nós somos, na verdade, colegas de trabalho, então, independentemente da bandeira que a gente defende, todos nós somos jornalistas e todos nós se ajudamos muito, então a gente tem muito carinho, a gente quer ver sempre o melhor e o crescimento de todos os que estão ao nosso redor. Nossa, foi muito bonito, mas você acha que eu vou esquecer? O quadro aqui é sem sabonetar. Né? Então, você falou lindo, os dois são incríveis, eu sou admirado também, sou um grande admirador do trabalho tanto do Evandro quanto do Juliano, mas aí diga pra mim, seu Alexandre, quem você adiciona e quem você não adiciona. Mas eu acho que o mais importante do quadro é a gente poder falar de grandes nomes. Então a gente falou aqui dos dois, a gente falou de Pedro Bial, a gente falou de grandes nomes, acho que só de enaltecer os nomes dos jornalistas é o que importa. Quer sabonetar? Eu deixo sabonetar. Posso sabonetar? Eu deixo. Eu vou arrumar problema em casa. Não, tá certo. Tá certo. Eu deixo ele sabonetar. Mas solta a vinheta, Henrique. Sabonetou bonito, mas eu acho que vale a pena. Eu acho que esse quadro aqui é lógico, né? Pra criar esse movimento, mas acho que o mais importante é a gente relembrar, ser grato. Acho que quando você estava falando do Juliano, eu tenho certeza que muitas pessoas aí de casa também conseguiram fazer aquela lembrança, às vezes, de um grande gestor que, naquele momento inicial da sua carreira, falou palavras, né, que fez você acreditar na sua carreira. Né? Ale, cara, passou muito rápido. Já, o Henrique tá gritando aqui comigo. Já? Entendeu? Assim, mas antes de tudo, eu queria deixar um presente aqui pra você da FIB. Entendeu? Assim, ó, uma lembrancinha aqui pra você levar lá pra turma da TV Tem, uma coisinha assim bem simbólica. Acho que tem papel aí também junto, não sei. Nossa, tem papel, não sei esse papel é esse que foi passando. Ai, olha, tem uma coisa aí, ó. Ai, acho que foi errado. Eu acho que mandaram isso errado. Vou encaminhar você lá pro RH, eu acho que mandaram errado isso aí. Eu sempre falo assim, eu não tenho participação em nada ali na parte de contratação, mas eu posso Henrique, dar uma indicação. Por que você fez isso, cara? Para com isso, que bobeira. Tô brincando com você, querido. Eu que agradeço a sua disponibilidade, acho que o seu trabalho. Gosto muito essa sinergia que você tinha com o Evandro, que você está tendo com o Daniel. Acho que a gente, que é telespectador, a gente consegue absorver e ter, né, aquele momento ali de intimidade, porque vocês acabam entrando na casa da gente e a gente fica muito mais feliz, mesmo em situações tão complicadas que a gente está vivendo na política, na economia, né, no esporte, né, para quem é corintiano que nem eu, né? Então, assim, a gente também está sofrendo em diversas coisas. Acho que a gente tem que levar, lógico que
o momento às vezes não pede, mas eu procuro levar a vida com leveza, assim. E o esporte ele me permite isso dentro do jornalismo, a tratar de assuntos com leveza. Então às vezes a gente tem assuntos sérios e tudo mais pesados, e o esporte ele surge para dar uma quebrada, para trazer uma leveza que às vezes o momento pede. Então eu sou grato a trabalhar com isso, a poder dividir com o público muito do meu jeito. Eu sou um cara muito espontâneo, eu me atrapalho pra caramba. E eu sou tímido. E a gente gosta. E o pior, assim, o cara pode falar assim, pô, mas trabalha com televisão, mas eu sou tímido. Acho que talvez tenha dado até pra perceber aqui durante a entrevista que eu fico, às vezes, acanhado, assim, mesmo tendo já quase 14 anos de televisão. Com isso, ó, eu vou me despedir aqui de vocês, mas é com dor no coração mesmo, viu? Porque eu queria estar muito mais aqui falando com a Ale. Ale, obrigado. Obrigado, mais Thiago. uma vez. Você continua acompanhando a gente, chamando a tia, chamando a avó para participar do grupão, porque sem vocês, a gente que produz conteúdo regional, ó, não consegue desenvolver nada, viu? Você é o grande protagonista para nós que fazemos aí conteúdos na nossa cidade, viu? Um beijo, carinho, um imenso abraço. Até semana que vem. Valeu, fui! Tchau, tchau.